Olá, pessoal, muito boa noite. Eu espero que todos estejam bem. Marina Torres aqui, mas vou convidar as meninas e a gente começa com as apresentações, né? Hoje a live é muito leve, muito boa, de extrema importância. A Andressa já entrou, a Ana Amélia também, e vou convidar elas. Deixa eu esperar elas entrar. Então, beleza. Começou com a câmera virada. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Oi, Tudo bem? Olá, boa noite, tudo meninas, tudo bem? bom? Marina, Andressa, que prazer te receber. Boa noite. Gente, olha só, tem uma coisa aqui que a gente precisa deixar registrado. Eu conheço a Ana desde 2021. A gente passava, às vezes, horas conversando dentro de um aplicativo, mas a gente nunca se viu, assim, a gente nunca conversou se olhando. É verdade, é verdade, Andressa. Que loucura, né? Menina, esse período de pandemia trouxe isso, assim, a gente se relacionou com muita gente e depois a gente foi começar a lidar com elas pessoalmente e a relação estava tão próxima que a gente nem percebeu que, por exemplo, a gente nunca tinha visto. Eu tive pessoas que foram no meu casamento e que eu convidei para o meu casamento que foram lá e que de repente, gente, a gente nunca se viu pessoalmente. Eu já tinha estabelecido uma relação e etc. Então, assim, muito bom, é um prazer, um momento muito especial hoje, viu? Que bênção. É verdade, Andressa. E Mas que pode bênção. falar, Marina, um momento muito especial mesmo. Não, e eu fico pensando, que bênção, né? Poder participar disso. Eu também conheci a Ana, eu talvez seja o mesmo aplicativo, né? No Clubhouse. Isso, Clubhouse. Isso. Então, assim, eu acho assim, a gente nunca está separado e a gente não é desconhecido. A gente sempre vai ligar. O universo, ele sempre vai conectar pessoas de propósito. E eu tenho certeza que temos propósito em comum, com linguagens diferentes, para unificar esses grupos e para trazer, para a gente aprender e assim por diante. Gente, muito obrigada. Meu nome é Marina Torres. Sou idealizadora do projeto Identidade, estou aqui junto com Feministas na Mesa, convite da grande Ana. Seja muito bem-vinda, viu, Andressa? É uma honra ter você aqui, eu tenho certeza que eu vou aprender muito, mas muito mesmo com você. Vamos lá, Ana, querida. A Ana vai se apresentar. Então, tá. Meu nome é Ana Bardim, fico muito feliz em receber a Andressa. Marina, é sempre um grande aprendizado a gente conversar com a Andressa. Aprendo muito, a gente fez trocas tão importantes, aprendi demais com ela. Então, é um prazer hoje receber e falar de um assunto tão importante, né? Que é sobre ser cristã, como é se sentir uma mulher negra, cristã, feminista e atuante, né? E muito atuante, né? Eu até anotei aqui a Andressa cantora, né? Mas eu vou deixar ela se apresentar, porque eu acho que fica até mais bonito. Eu até anotei para falar tudo que ela participa, de tudo todas as frentes que ela atua, mas eu acho bacana que tu te apresente, Andressa. Obrigada. Sou Andressa Oliveira, tenho 45 anos, sou uma mulher evangélica desde os meus 3 anos de idade, sempre fui evangélica, nunca tive outra experiência religiosa. Bom, eu participo da luta, né, antirracista através do movimento negro evangélico, que é parte do movimento negro brasileiro, né? Nós somos apenas um ponto assim de um tema, mas a gente é parte do movimento negro e sou uma ativista dentro dessa causa. Eu sou também do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro. Faço parte da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, também aqui, que é no Rio de Janeiro. Que mais que eu faço parte? Faço parte do coletivo Esperançar, que é um coletivo também de cristãos e cristãs com a temática de direitos humanos. E, nesse momento, também estou trabalhando no mandato do
do deputado federal Pastor Henrique Vieira, que é uma pessoa muito querida, que é também um religioso que está na mesma frente que eu, né, na luta antirracista e pelo Estado laico, sendo um evangélico. Então, para mostrar que não somos os únicos, tem muita gente fazendo aí muita coisa legal. Bom, é importante frisar também que como feminista, né, que as pessoas falam, feminista, então, eu sou uma feminista, sou casada, apaixonada pelo meu marido, como eu falei do meu casamento, sou casada, sou apaixonada pelo meu marido, tenho um enteado, né, que é o nosso filho, então, vou à minha igreja, né, todo domingo, então, assim, tem uma vida... que você é, Andressa? Eu sou da Igreja Batista. Lagoinha? Igreja Batista tradicional. Não. Até por conta do campo que eu sigo, né? Que é o campo da esquerda. A Igreja da Lagoinha se tornou um espaço extremamente... Os Valadão, né? A igreja como um todo, né? O pensamento que tem se pregado ali tem sido um ambiente hostil para os cristãos que não pensam da mesma forma. Então, eu não conseguiria ser de lá. Eu já era de outra igreja, nunca fui da Lagoinha. Mas, enfim, sou de uma igreja batista tradicional, mas tenho laços com o pentecostalismo por conta da minha história, de uma avó que era pentecostal, minha avó de criação era pentecostal, então cresci indo muito na Igreja Assembleia de Deus. Meus pais foram da Assembleia de Deus durante um tempo, então tenho um carinho e uma relação próxima com o pentecostalismo e faço, assim, uma defesa forte desse campo, do campo evangélico como um todo, mas às vezes a gente precisa explicar algumas coisas, que as pessoas falam uma coisa como se fosse um bloco só, mas enfim, é isso. Eu acho bacana, porque assim, isso está muito ligado, você sabe que a Igreja Batista foi a primeira igreja instalada no Brasil, né? Igreja evangélica, não, né? Evangélica, a evangélica foi a primeira em Porto Seguro. É a primeira igreja batista. Começou com a igreja batista, foi até por alguns maçons. É bom as pessoas saberem que a maçonaria não está. É porque eu sou ocultista e estudante. Quando eu vi, eu amei, eu adoro falar que eu gosto pra caramba. E as pessoas. Aí depois vieram os presbiterianos. E sim, né? sim. E a gente tem que entender... ainda no Brasil, colônia, né? Isso. A gente precisa entender que é uma formação de grupos sistemáticos para serem inseridos e levantar suas próprias bandeiras a seu tempo. A gente precisa, a gente não está aqui para derrubar nenhum sistema, para esclarecer como eles servem à sociedade, como ele pega os indivíduos para servir em nome deles. Que cada um vende a sua identidade. Muitos vendem, outros emprestam, outros estudam e criam seu próprio sistema. É bom a gente esclarecer isso em partes. Fica à vontade. Pois é. E agora, escutando a Andressa, né? Falando de todas as frentes que ela atua, eu queria perguntar para a Andressa, porque é uma das coisas assim que a gente mais escuta. A Andressa até tocou num ponto importante, né? Eu sou casada, ela disse, sou cristã e sou casada, né? Porque sobre o feminismo... tem muitos tabus, muitas fakes, muitas inverdades sendo divulgadas, né, Andressa? Eu queria saber como é a Andressa, uma mulher esquerdista, negra, feminista e cristã. Como é a atuação da Andressa, como ela leva, se ela leva algo do feminismo para dentro da igreja que ela frequenta? Para dentro da minha vida e do meu pensamento sobre o cristianismo, né, e sobre a minha construção de vida, está a ideia de igualdade, né, de um mundo de igualdade, a ideia de que nós mulheres temos direitos, direito de existir, né, direito de sentir, direito de ter autonomia e etc. Existem muitos mitos, né? Como você falou, muitos mitos. Falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento.
Bíblia até fala mesmo que o povo perece por falta de conhecimento, né? Então, assim, isso vale para tudo mesmo, porque por conta desse desconhecimento, as pessoas falam coisas, defendem veementemente coisas e que elas não têm ideia do que é. Então, assim, claro, eu tenho, como uma mulher negra, eu tenho as minhas críticas ao feminismo, e aí é uma coisa que aí a gente dentro, né, para dentro do movimento, a gente tem que fazer a crítica, porque a gente sabe que, historicamente, há uma diferença da trajetória e das lutas das mulheres negras para as mulheres não negras, para as mulheres brancas. O feminismo clássico, ele se constrói a partir das falas e das demandas das mulheres brancas de classe média, e essa é uma realidade diferente das mulheres negras, muito diferente. Então, assim, demandas que as mulheres do feminismo clássico tinham como luta, a gente já nem existiam para a gente, porque as mulheres estavam lutando pelo direito de poder trabalhar fora. Nós, mulheres negras, sempre trabalhamos fora, porque a gente já estava na escravidão servindo a essas mulheres brancas, né? Então, assim, são demandas diferentes, são momentos diferentes. Quando a mulher branca vai lutar pelo direito à propriedade, que propriedade que a mulher negra tem, se por legislação fomos proibidas de ter acesso à propriedade, tanto antes por causa da escravidão, depois na abolição, nós não tivemos esse direito negado. As mulheres brancas lutando pelo direito de ir para a escola, puderam ir para a escola, e a gente com legislação nos proibindo. Mulheres brancas lutaram pelo direito a voto, mas esse direito a voto tinha lá coisas que impediam mulheres negras de votar, que era ser alfabetizada, que era ter a assinatura de marido, que era ter uma série de situações que a gente não tinha acesso. Mas isso, eu não gosto de invalidar o feminismo clássico e me colocar como não abrangida por ele. Por isso eu digo que eu sou feminista. Porque a luta como um todo, pelos direitos da mulher, pelo direito à vida, ela abrange a todas nós. A questão é que muito dessa luta, ela abrange a todas nós num sentido muito geral, mas ela precisa continuar avançando para abarcar as nossas diferenças. E aí, ok, dentro de um momento histórico, a gente não tem o que fazer. No momento em que o feminismo clássico foi pensado e que ele foi trabalhado como luta, as mulheres negras não estavam no âmbito de visão daquelas que demandavam. Mas eu não vou invalidar por causa disso. Era um momento histórico, cabe a nós, a partir de um momento em que as negras conseguiram colocar as suas demandas, se fazer ouvidas dentro do movimento, né? Então, aí a gente já vai construindo isso. Então, tudo é uma luta. Mas, enfim, eu sou... Fala, pode falar, desculpa. Não, eu ia te dizer, não é à toa que a gente tem depois, né, disso o feminismo negro, o surgimento do feminismo negro, e tantos estudos importantes que surgem a partir do feminismo negro. A interseccionalidade é exatamente isso, é que a gente pense essas diferenças, né, Andressa? É que a gente estude essas diferenças dessas mulheres. E quantas pensadoras negras importantíssimas dentro desse movimento a gente tem, né? Então, é um movimento que, dentro das suas correntes, né, ele tenta, né, pelo menos nos dar esse direito a viver, né? Porque eu costumo dizer que hoje a gente ainda luta pelo direito à vida, né? Olha as taxas de feminicídio, de estupros, né, de violências. Então, ainda hoje o feminismo está lutando para que a gente tenha direito a essa vida. Mas pode continuar, Andressa. E aí, assim, ser feminista não interfere na minha visão do cristianismo, na minha visão religiosa, sabendo eu que Jesus, né, foi o cara que trouxe as mulheres para dentro da teologia dele, da construção dele, da pregação dele. As mulheres passaram a ser contadas, as mulheres passam a fazer parte do ministério de Jesus, né? Não só fazer parte... com a mulher, né?
Exatamente, né? Assim, não só fazendo parte no sentido de apenas servir aqueles homens que estavam fazendo, mas elas são partes integrantes do processo, elas são citadas, elas são chamadas para dentro do processo, e depois que Jesus morre, as mulheres continuam fazendo a construção do cristianismo primitivo, abrindo as suas casas e sendo elas lideranças cristãs, lideranças na pregação do evangelho, não apenas dando suporte aos apóstolos, mas fazendo esse trabalho. Então, assim, não há desacordo nenhum com o pensamento do feminismo em relação ao cristianismo, a mensagem de Jesus para as mulheres. Aquilo que Jesus pensou para nós mulheres não é diferente e nem está em desacordo com o que o feminismo depois vem trazer em termos de direitos para as mulheres, né? É interessante falar sobre isso, que antes mesmo de Jesus vir, porque Jesus está desde o princípio, mas antes de surgir, a gente tem Esther, a gente tem Ruth, são grandes mulheres que estão desde o começo. E se a gente for falar de cristianismo primitivo, a gente tem Helena Blavatsky, a gente tem Alice Bailey, e entre outras tantas mulheres que não são citadas socialmente na humanidade, no sistema, mas que faz uma diferença enorme do cristianismo esotérico, entre outros. Sim, sim. Eu queria até citar aqui uma pastora que eu gosto muito, que é a pastora Ódia Barros, que ela tem um trabalho incrível, uma feminista, tem um trabalho muito importante sobre as mulheres na Bíblia, no Novo Testamento. Então, assim, não tem... Claro que você citou o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento ainda trazia, né, muito do apagamento às mulheres, na verdade, da servidão, né? Mas mesmo assim, houve mulheres que conseguiram aparecer, se destacar, e o Jesus, ele traz a mudança nesse paradigma, né? Quando ele traz as mulheres... Exatamente, né? Ele vem trazer muita mudança de vários paradigmas, um deles é a relação das mulheres com Deus, né? E depois, quando o cristianismo ele vai se construindo enquanto igreja, tem uma série de coisas que vão trazendo as mulheres para dentro da participação da vida da igreja, né? Que é o fato, assim, que antes as mulheres, no tempo antigo, as mulheres tinham que ficar separadas dos homens, e a partir do cristianismo está todo mundo junto, até porque está dentro da casa delas, então todo mundo participa, elas oram, elas pregam. Antes, as mulheres, alguns sacramentos eram limitados para as mulheres, porque as mulheres não eram circuncidadas, obviamente, né? Então, a iniciação na vida religiosa era a partir da circuncisão. Mas, com Jesus, e a partir do batismo de João Batista, a iniciação religiosa passa a ser através do batismo. E isso inclui as mulheres. Então, fazemos parte de um sacramento importante a partir desse momento que se inicia. Então, assim, eu não sei por que as pessoas querem colocar as mulheres, ou a luta das mulheres, porque o feminismo é a luta das mulheres pelo direito. E querem estigmatizar essa luta de forma a colocar ela em oposição a tanta coisa boa que o cristianismo veio nos trazer, né? Verdade. Olha, tem outra coisa que eu queria te perguntar, mas antes disso, eu acho que isso vai ficar até mais claro para outras pessoas também, até para mim, porque as pessoas não entendem de forma nenhuma. Eu estou falando como uma mulher branca que por muito tempo andou no escuro, tipo isso, sabe? Sem entender o que estava acontecendo. E quando eu instalei, eu falei assim, peraí, eu vou viver só pelo material? Jamais. Tem que entrar na luta. O que é feminismo? Porque o feminismo, ele muda de tempo em tempo de acordo. Porque eu enxergo o feminismo de uma forma, a Ana de outra forma. Eu acho legal a gente falar sobre isso, porque isso eu escutei de outras mulheres também, explicando sobre isso. E que é o feminismo para você? Quando você fala de mulheres negras, toda a vida trabalhou
lutava pela Carta de Alforria, até esqueci o nome da mulher que lutou pela Carta de Alforria, e começou a trabalhar e assim foi conquistando. Então, o que é feminismo para as pessoas, além do sistema cristão, evangélico, porque é o ser mulher. Eu começo a entender por aí. Além de eu ser... E eu sirvo num sistema religioso, mas eu sou uma mulher. E eu estou num corpo negro. Mas a minha alma não tem cor. O que é para você? Isso. O feminismo é a luta das mulheres pelo direito de sobrevivência. Show. Claro que, como você falou, é através dos tempos, de acordo com cada tempo, de acordo com a configuração e como a sociedade está se movendo naquele momento, aquilo vai acontecer. Então, a gente teve um feminismo que, num momento, quando ele surgiu, ele tinha uma característica, e ao longo do tempo a gente está forçando e está lutando para que ele se molde a essa nova característica que é da realidade das mulheres negras se impondo. Não que a gente não participava do feminismo. A gente tem o discurso clássico da Sojourner Truth no encontro das feministas, no Congresso das Feministas, ela, enquanto mulher preta, se colocando, e aquela voz ecoou, mas infelizmente ficou ali, e tantas lutas, porque faz parte do processo também, a gente acaba levando para a luta muito da vivência do nosso tempo. Então, essa luta de reconhecimento da existência das mulheres pretas, ela foi se fazendo, se construindo, até que o feminismo clássico foi se voltando para isso. Mas, de qualquer forma, assim, são mulheres. Eu acho que a gente precisa, quando a gente entende o feminismo como algo que é nosso, né, é de todas nós, a gente se move juntas pela vida de todas nós. Então, a luta por um tratamento digno na hora do parto é de todas nós. Todas nós. Claro que a luta das mulheres pretas por tratamento digno na hora do parto é diferente da luta das mulheres brancas por tratamento digno na hora do parto, levando em consideração que as mulheres pretas recebem menos anestesia do que mulheres brancas, porque na medicina existiu de forma um pensamento que virou uma cultura de que pessoas pretas precisam de menos anestesia, porque são mais resistentes à dor. Então, mulheres... Exatamente. Se você for olhar a história do pai da ginecologia, estarrecedora, porque ele usava mulheres escravizadas para fazer seus experimentos, suas cirurgias, sem anestesia. E ele incutiu essa coisa de que as mulheres negras tinham mais resistência, óbvio, eram mulheres escravizadas, tinham pouquíssima capacidade de poder dizer o que estavam sentindo, seu sofrimento, e obviamente se elas diziam, era completamente ignorado, isso criou uma cultura. Então, cada um tem uma luta num sentido, sabe? Mas no fim das contas, estamos todas mulheres e lutando pela nossa sobrevivência. O que as mulheres brancas precisam fazer é se juntar a nós, dar força a nós na nossa luta, sabe? Como eu costumo sempre dizer, as mulheres brancas às vezes se iludem com seus privilégios por conta da cor de sua pele. Às vezes mas no nem final sabe o que é privilégio. Não, então, exatamente. Mas as mulheres brancas, às vezes, se descansam dentro daquilo que até ali para elas está confortável e o que a gente está trazendo não é considerado. Mas o que precisam entender é que, no fim das contas, são mulheres. E diante dos homens, vocês têm fragilidade, a vida também não é considerada e corre risco de morrer, risco de perder direitos, etc. E já dizia Simone de Beauvoir, né, Andressa? Basta uma crise política, social, econômica para que as mulheres percam seus direitos. Não é à toa que a gente viu nos Estados Unidos, ano passado, né? O que aconteceu? Ano passado, ano retrasado, o que aconteceu? Mulheres, o aborto era uma pauta que já estava, né, regulamentada lá, as mulheres tinham direito a fazer. O que aconteceu? Muitos estados
está sendo proibido fazer aborto. Então, as mulheres perderam esse direito que tinham, desde a década de 70. Então, basta uma crise, basta uma mudança de um governo que tenha um outro entendimento, um outro olhar para as mulheres, para que a gente perca direitos, né? Então, independente disso. Então, eu acredito também muito, Andressa, que a gente precisa caminhar juntas. A gente precisa... E eu sempre falo, Andressa, que eu acredito que o movimento feminista está passando por um momento de validação. A gente vai passar agora por um momento de validação muito forte. E eu sempre falo que o movimento feminista negro é o movimento que consegue abarcar o maior número de mulheres. E que nós, todas, deveríamos olhar para esse movimento e caminhar junto com ele. Sim, a gente costuma dizer que quando a luta das pessoas pretas, das mulheres negras, ela sempre vai acabar alcançando todas as mulheres, mesmo as não negras. Porque se a gente está lutando, por exemplo, por dignidade na hora do parto, porque a gente recebe menos anestesia, a nossa dor é menos considerada, isso vai alcançar todas as outras mulheres. Entende? Então, assim, é se unir para fortalecer a luta. E eu acho que isso é importante, é necessário que o feminismo se abra para essas mudanças e tal. E sobre perder direitos, a fragilidade das nossas conquistas, ela é muito grande. E aí volto, porque não dá para falar de feminismo sem racializar. Pelo menos para mim, não é possível discutir isso sem lembrar que se existe um perigo de perda de direitos por conta das mulheres numa situação de crise, as primeiras a perder serão as mulheres pretas. Seremos as primeiras a perder. Então, a gente precisa lutar junto, todas nós, porque não interessa, não adianta, seremos as primeiras, mas as outras também vão perder. Então, essa é uma luta que é importante, que a gente tenha avançado também. Eu acho que algo tem que ser dito, que a gente tem avançado. As gerações que têm vindo estão cada vez mais atentas à luta das mulheres negras, das mulheres PCDs, das mulheres trans, das mulheres indígenas, de povos originários. Então, ao longo do tempo, a gente vai, se a gente se permite para isso, claro, né, vai abrindo a mente, vai abrindo o olhar e vai colocando todo mundo ali. Isso vai dar mais força para o movimento. Isso vai dar muito peso para o movimento, para as nossas demandas. E como ser uma mulher feminista? Cristã, porque diz que feminista é contra a família. Como que você enxerga isso? Então, como eu falei, né? Eu sou uma mulher casada, né? Eu não sou contra a família. Inclusive, eu tenho família, não só a minha com meu marido, mas eu tenho pais, né? Eu tenho irmãos, eu tenho sobrinhos. Essa coisa de que feminista é contra a família é como também quando falam sobre os gays, são contra a família. Mas todo quem tem família, né? Tudo quem tem pai, tem mãe, tem primos, tem sobrinhos, irmãos, nós temos relações familiares e prezamos muito por elas, porque elas nos sustentam, nos mantêm de pé, né? Então, assim, é uma falácia completa essa coisa de que a gente é contra a família. A questão é que família, né? Não cabe dentro da caixa. Que família, né? A questão é, que família? Porque, assim, eu sou a favor da família, mas a minha família, enquanto mulher negra, ela não está no padrão estabelecido. Então, não é que você é contra a família, não. Eu sou a favor que a minha família seja incluída também como um padrão. Que a gente tenha pessoas pretas sendo vistas como padrão de família. Até de um tempo as pessoas falaram sobre isso, assim, se você escreve no Google família, as primeiras fotos que vêm, imagens, são de pessoas brancas, não são de famílias pretas. São famílias brancas, são famílias heterossexuais, né? Então, assim, que família que a gente está falando? Mas família todo mundo tem. E eu sou defensora da família, da minha família. A minha família, ela é importante para mim e eu a defendo. Mas eu não a defendo como sendo um padrão a ser
obrigatório para todas e todos, porque isso não é uma realidade, até porque, como eu falei, nós não somos o padrão. Então, a família do povo preto é a família gerida por mulheres pretas, geralmente sem maridos, cuidando de seus filhos, sendo apoiada por uma mãe que cuida dos filhos dela para ela poder trabalhar fora, ou por amigas que ajudam ela a cuidar do filho. Os nossos homens morrem mais cedo, a gente envelhece com mais dificuldade, mas a gente é família, a gente existe. E aí, falando sobre o Evangelho, nesse sentido, em que o próprio Jesus, ele puxa para dentro da pregação dele todos os formatos de família, quando ele encontra uma mulher samaritana e fala com ela, primeiro que os samaritanos e os judeus não se falavam, segundo que um homem se dirigia diretamente a uma mulher para bater um papo, naquela circunstância era completamente estranho, e aí ele chama aquela mulher completamente disfuncional, provavelmente por uma circunstância cultural, e aí ele conversa com ela, ela está ali buscando água, então ele conversa com ela, e ele fala, não, eu sei que você já teve, você está no 5º marido, inclusive esse nem é seu marido direito, quer dizer, ela tinha provavelmente uma relação estável, não tinha uma relação de um casamento formal, ela tinha ela era vista pela sociedade de outra maneira, mas Jesus não critica, não a exclui. Jesus a inclui enquanto formato de família, né? Enquanto formato de ser humano. Então tem a família de Lázaro, que o Lázaro, o amigo dele, que ele depois ressuscita, era uma família também diferente, era um irmão e 2 irmãs. Não tinha pai e mãe ali. E era uma família. Esse formato de família está contemplado. A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, sabe? Então, assim, existem formatos de famílias e isso é muito bizarro falar de formato de família, porque, gente, a gente vive numa sociedade hoje que tem um formato de família completamente diferente do formato que a Bíblia no início tinha, no Velho Testamento. No Novo Testamento o formato já era diferente, que a configuração social era diferente. Olha, então, assim... Pode falar, amiga. Que eu acho mais interessante que João Batista veio de um relacionamento tradicional. Mas o Salvador, segundo o cristianismo, ele vem de uma mulher solteira. De uma mulher... Exato! Não, eu acho isso maravilhoso. E os outros julgam tanta gente que é mãe solo, porque eu sou mãe solo. Sabe? Olha, assim, o homem foi ali só para proteger dos perigos externos, mas quem carrega o sonho, o poder... é a mulher que está no ventre. Gente, isso é muito poderoso. Eu chego a arrepio. Não, é muito poderoso. E é uma família que as pessoas defendem tanto essa coisa do sangue, de ter o meu filho e tal. A família de Jesus era composta por uma mulher que teve seu filho sozinha e um homem que não era o pai legítimo desse filho, mas assumiu essa paternidade. E quando ele é questionado, Jesus, seus parentes, sua família está lá fora. Não, quem é minha família está aqui dentro. E ele largou todo o tradicionalismo para seguir o sonho e o propósito dele. Jesus é o cara. Estou apaixonada. Jesus é o cara. Eu gosto disso, eu gosto dessa frase. E já que estamos no assunto família, né? Eu quero lembrar que essa live vai ficar disponível no YouTube, tá bom? Lá no canal Feministas da Mesa. E eu quero perguntar, já que a gente está falando sobre família, Andressa, num assunto bem espinhoso, eu acredito que é o assunto que mais gera fake news em relação a ser cristã e ser feminista. O aborto. Como a Andressa cristã enxerga o aborto, como a Andressa feminista enxerga o aborto, a Andressa mulher, a Andressa que tem marido, que talvez queira ter algum filho dela, né, gerado por ela. Como a Andressa enxerga essa questão do aborto? Olha, eu fui criada por uma mulher que sempre foi muito aberta para me contar todas as circunstâncias que ela viveu. A minha mãe é uma mulher, assim, incrível. Desde cedo ela nunca escondeu circunstâncias da vida, as relações que ela teve, as coisas que ela viveu. E sempre me mostrou de uma forma... Primeiro, me mostrou que as mulheres
tinham enquanto direito, né? E mesmo depois que a gente vai para a igreja, o pensamento dela não muda, ela continua entendendo o direito das mulheres de viver e etc., de se relacionar. Mas me trouxe uma humanidade, né? Sobre a visão, os dilemas da vida de uma mulher solteira, de uma mulher sem amparo, de uma mulher em circunstâncias difíceis da vida. E essa questão do aborto sempre foi tratada de uma forma muito sensível, com sensibilidade, né? A minha mãe, ela, e aí digo isso porque ela mesma fala, que ela fez aborto, né? Alguns ela foi obrigada a fazer, né? Por alguém, né? Não foi obrigada pela circunstância, alguém a obrigou a fazer. E eu sempre tive um olhar muito humano para isso. Então, quando eu penso sobre o aborto, primeiro, eu sou favorável a todas as circunstâncias abrangidas pela lei atual com relação ao aborto, defendo isso. É um direito conquistado, acho que é direito humano e a gente tem que... não pode retroceder, simplesmente não pode retroceder. Então, eu sou a favor, sim, da manutenção da legalidade do aborto nessas circunstâncias. É um absurdo se tentar que uma mulher violentada, uma mulher estuprada, seja obrigada a ouvir o coração do feto que ela está gerando, que é fruto de uma violência extrema. Isso não existe. Isso é completamente desumano, né? Isso é uma tortura, na verdade. E entendo, porque é delicado para o meu povo pensar sobre isso, e eu tenho um pensamento muito... porque às vezes não é fácil você explicar certas coisas numa conversa, numa live e tal, e às vezes nem pessoalmente. Com 5 horas de conversa e várias fatias de pizza, você consegue explicar tudo. Mas eu tenho uma visão sobre o que é vida, né? Que as pessoas são a favor da vida, o que é vida, né? Então, assim, o que é vida quando você fala de uma circunstância em que aquela criança vai ser gerada não sabe, de forma tão saudável emocionalmente, fisicamente para ela. O que é vida para a mulher? E aí eu acho que é muito... As pessoas fazem uma defesa muito grande e tal, não sei o que, pensando no feto. O feto é um indivíduo que vai existir, que está em processo para existir. Mas o que a gente faz em defesa de quem já é indivíduo e já existe? Essa mulher, ela já existe. Essa mulher, ela já está aqui. Por que em prol de um indivíduo que ainda está se construindo, a gente é capaz de matar física ou emocionalmente o outro indivíduo? Então, assim, é uma discussão que não é fácil, mas eu levo muito para o campo mais filosófico ainda, de pensar o que é vida, né? Vida é qualidade de vida, né, também. E é importante falar que a ideia e ideologia que cada um, a concepção que cada indivíduo tem sobre o Deus, o Criador, o ser, é uma construção, uma crença, não é uma realidade. Porque antes do ventre eu já te conheci e já te dei como profeta como nações. Então, ele vivendo ou não, ele já cumpriu o seu dever. Se a gente for levar pelo âmbito da espiritualidade, que não é religiosidade, é uma questão de liberdade. E a liberdade, o indivíduo, a gente já vem com uma missão. Isso de acordo com uma ideologia, o outro tem outra. Tem gente que nem acredita. E quem sou eu e o Estado para determinar o que eu faço com o meu corpo? Só fazendo uma dúvida. Tem uma conhecida minha que ela traz um pensamento assim fantástico, e que inclusive muita gente fala sobre isso também, o pastor Henrique fala muito sobre isso também. A mãe dela é pastora, né? E óbvio, contra o aborto e etc. E ela um dia chegou para a mãe e falou assim: mãe, você, na sua vida pastoral, né, no seu atendimento, acolhimento
às suas ovelhas. Já teve algum caso de mulher que você atendeu e que confessou que fez um aborto, né? E ela falou assim, já. Ela falou, e o que você fez? Você tratou dela enquanto pastora, cuidou, acolheu, ou você chamou a polícia para ela ser presa? E aí a mãe falou, não chamei a polícia. Ela falou assim, então a gente defende a mesma coisa. Porque, na verdade, a gente não está tratando só da questão da vida da criança ou dessa gestação. A gente está falando de uma legislação que trata essa mulher como uma criminosa e coloca ela numa prisão por conta do sistema, por conta desse pensamento. E aí a gente precisa pensar na mudança de cultura, até em casos também é delicado pensar sobre isso, mas a gente precisa discutir sobre depressão pós-parto, sobre os casos de mulheres que em depressão pós-parto acabam jogando seus filhos em lata de lixo, botando em lugares assim, e a legislação trata essa mulher como uma criminosa e encarcera ela, não levando em consideração a circunstância de saúde mental que envolve esse ato dessa mulher. E sem contar a dificuldade que é criar um filho sozinho. Não, e é exatamente. Muito importante. E é Pode falar, Ana. muito importante, gurias, a gente pensar que todas as pessoas que dizem, e aqui eu tô fazendo um apanhado geral, tá? Sem a gente entrar em detalhes, assim, mas, que eu sou contra aborto porque eu sou pró-vida, quantos pró-vidas são pessoas que lutam por pais que abandonam mulheres grávidas, que abandonam filhos? E aí, quando a gente fala em abandono, é mais grave ainda, porque é um abandono de um ser que já nasceu, né? É um abandono de alguém que muitas vezes vai ficar lá em situação de rua. Porque muitas vezes, vai ser criado por uma mãe que é pouco presente porque precisa trabalhar para sustentar. Então, o que essas pessoas pró-vida fazem em relação a essas crianças que já nasceram, né? Também é de pensar, né? O que se faz em relação a isso? Né? Ou a gente dá a vida só para quem não nasceu ainda. Só em relação a quem não nasceu. Ai, é tanta coisa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente fala, né? E o Instagram, a live é de 1 hora. Marina, toca aí, Marina. Meu Deus do céu, se não deixar, eu falo. Se fosse no meu Instagram, amiga, eu podia ter abrido no meu Instagram, que daí ficava mais de hora. Porque no Instagram... Mas vai lá, Marina. Só para complementar essa discussão, que eu acho que é importante, que a gente está ampliando o questionamento sobre a visão da vida e da defesa da vida e sobre a paternidade e a maternidade. Nós somos um país que tem uma quantidade injustificável de cidadãos que não têm o registro do pai. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sou registrada só no nome da minha mãe. Entende? Então, assim, cadê a galera pró-vida nesse sentido? Então, quando se fala de vida, que vida? Porque só abrange uma parte, você não amplia, você não pensa... A existência da pessoa é muito mais do que bater um coração e respirar. A existência do ser humano, ela tem que ser integral. Não, mas o movimento pró-vida, a mulher tem que ser uma escrava, ela tem que aguentar tudo, né? Para ter o título do pai, né? E quando eu separei do pai do meu filho, o tataravô do meu filho virou para mim e falou assim, você que mandou ele embora, você tinha que ficar com ele. Eu apanhava, eu tive 5 anos de Maria da Penha, e ele virou para mim e falou assim, se você não fica comigo, eu não dou 1 centavo de pensão, eu crio meu filho sozinho. Ele só tem o nome do pai no registro. Mas se eu não tivesse condição psicológica, que eu não falo, né, financeira, psicológica, para procurar um fonoaudiólogo, que meu filho começou a falar com quase 5 anos, e para manter uma psicóloga e tudo, para mim também, porque eu tive que recomeçar do zero, tive que mudar de cidade para recomeçar, e aí? Porque eu ia entrar em outro relacionamento para apanhar e para sofrer de novo com medo do trauma da sociedade. Porque eu sei como eu sou missa também.
Porque não é fácil. Exatamente. Isso eu sempre falo nessa roda. Quando se fala movimento pró-vida, os outros nem sabem o que é vida. O emocional, primeiro, se existe na alma. Antes de uma pessoa falecer, ela morreu a alma primeiro. A alma dela já faleceu. Exatamente. Então, as pessoas não têm Exatamente. noção. Porque as pessoas não têm um movimento numa casa de prostituição, porque nunca entrou numa casa de prostituição para ver o quanto muitas mães extorquem as filhas que estão lá. Porque eu sei disso, porque eu vou. Porque eu vejo as pessoas levantando a bandeira, mas não tem um projeto. Primeira coisa, quando a pessoa fala para mim, eu sou contra, eu falo assim, que projeto você tem? Que dia que você foi para a rua para conhecer qual que é a realidade das pessoas? Porque quando vê o menino vendendo balinha, sai daqui, vira as costas. E outra, e quantos destes estão fazendo essa defesa veemente da vida e contra o aborto, mas estão levando, inclusive, de forma obrigatória e compulsória suas amantes para fazer aborto, né? Quantas mulheres aí que se dizem muito religiosas, defensoras da vida, mas que fazem, já fizeram muitos abortos e estão escondendo isso atrás de uma capa de religiosidade para parecer que, etc. e tal. Gente, vamos fazer outra live sobre aborto, porque eu amo isso aí. E nós não queremos. Esse assunto é longo. Nós temos que fazer outra live para a Andressa para continuar com essa conversa, porque é muito bom conversar com a Andressa. Amiga, abril a gente vai fazer live só sobre aborto de inúmeras formas. A Andressa já está convidada, antes da Ana te chamar, eu já estou te convidando. Eu não sou especialista no assunto, não. Tá? Eu estou falando aqui das minhas impressões, mas se vocês quiserem, eu conheço irmãs que trabalham nesse tema, evangélicas, né? Existem organizações, existem evangélicas pela legalização do aborto, né? Que é a EIG, se não me falha a memória. As católicas também, católicas pelo direito ao aborto. Então, assim, são pessoas que estão mais gabaritadas para falar sobre isso no campo religioso. Perfeito. Por isso que eu estou falando várias lives, porque cada um vai dar a sua impressão. Exato, perfeito. Muito obrigada. E a gente está querendo trazer uma médica também para conversar conosco sobre aborto. Mas, Andressa, meu Deus, passou tão rápido essa hora. Falar de Jesus, o negócio não. Eu estava com saudade de conversar contigo, Andressa, de verdade. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada mesmo. Vamos fazer aí o mês que vem outras lives, vamos conversar. Se não puder ser na quarta-feira, pode ser outro dia, a gente se organiza, né? Se puder trazer outras pessoas, excelente. Vamos fazer um bate-papo aí. E te agradeço muito mesmo por ter aceito o nosso convite. Foi muito bacana o bate-papo. Obrigada, meninas. Desculpa aí, eu sei que eu falo pra caramba. Então, eu espero que tenha sido de qualidade. Estou à disposição, parabéns pelo projeto de vocês. Estou à disposição, se quiserem indicações de outras pessoas, a gente tenta ajudar também de alguma forma. E vamos construir, né? Vamos fortalecer, porque é a nossa vida que está em jogo, né? É a vida das mulheres. Verdade. Vai lá, Marina. Muita gratidão, só gratidão. Iluminou minha noite. Eu estou morrendo de dor, igual eu falei para minha amiga. Mas eu vim aqui, a de pirona está aqui, coloca aqui, vamos continuar. Porque a vontade de ver que esse movimento, que outras mulheres sejam vistas, porque a gente não está aqui só pela gente. Porque se a gente está aqui, é porque a gente encontrou a nossa liberdade. E eu desejo que mulheres como eu, mulheres como você, mulheres como a Ana, estejam prontas no seu lugar de fala e tenham voz, porque é muito difícil você falar. É muito difícil você ser vista com uma patrola em cima de você. Mas juntas somos mais fortes. Muita gratidão, Ana, pelo convite, por participar desse projeto. Muita gratidão, Andressa, por aprender tanto e por saber, por expressar luz, brilho. Que Jesus continue te abençoando. E muita gratidão mesmo. E quarta-feira é um dia muito abençoado, é um dia do equilíbrio. Então vamos continuar, gente. Gratidão profunda. Obrigada também. Lembrando que a live está disponível daqui a pouquinho lá no YouTube,
no Feministas na Mesa, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente.